Estamos de volta e a gente continua a falar sobre ansiedade. Recebemos a professora de Psicologia da Unesp, coordenadora do CPA, o Centro de Psicologia Aplicada da Unesp, professora Sandra Calé. Sandra, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Sandra, a gente viu na reportagem que a prevalência é muito alta de ansiedade aqui no Brasil, é o país que lidera esse ranking, e também os casos de depressão também. O Brasil está em 5º lugar. Existem fatores que podem explicar por que essas doenças são tão frequentes, esses transtornos são tão frequentes aqui no nosso país? Nós temos, vamos dizer, uma estrutura de país bastante complicada, né? Muitas diferenças sociais. Então, nós começamos já por um ambiente que não favorece, né, uma saúde psicológica, vamos dizer assim. Então, começa por aí. E numa situação de crise como nós estamos, com desemprego, com ameaças de alterarem a aposentadoria de quem já está para se aposentar, né? Isso tudo desestabiliza muitas pessoas. E a prevalência também é muito grande entre os jovens, como a gente viu na reportagem, né? É porque há poucos empregos, então a competição é muito grande e eles querem ter o melhor, né? Como qualquer pessoa. Mas também porque eles foram educados de outra forma, a não ter muita paciência, a querer tudo muito rápido, por causa da questão inclusive da internet, que tudo é muito na hora. Então eles também têm uma dificuldade em pensar que eles vão ter que construir uma vida profissional para chegarem numa condição realmente favorável. Não é formou e eu aí já fiquei milionário, não é assim. Então é difícil. E na medida em que cresce a incidência, cresce também o consumo de antidepressivos. Uma pesquisa apontou que as vendas desse tipo de remédio no ano passado aumentaram cerca de 30% no Brasil. Isso é um risco? Preocupa, Sandra? Essas pessoas que estão tomando esses antidepressivos, elas são orientadas, muitas tomam por conta? Olha, uma grande parte toma por conta. E isso é muito perigoso, porque a medicação não é inócua. E pode ter interação com outras coisas, às vezes com álcool que as pessoas fazem consumo também. Então, quando o médico prescreve, ele prescreve para um determinado caso clínico. E aí a pessoa está num salão de beleza e conversa com a colega, eu tenho aqui uma medicação, leva para você que eu tenho mais caixas em casa, eu consigo com um amigo, enfim, é uma coisa muito preocupante. Antidepressivo é um tipo de medicamento com vários, como todos, né? Mas com efeitos colaterais sérios, tem que ser muito bem controlado. Muito bem, porque tem o tempo que tem que ser tomado, porque aí, às vezes a pessoa começa, daí ela para, daí ela volta, aí ela usa como muleta, tipo, hoje eu estou nervosa, então eu tomo um remédio hoje. Hoje eu estou bem. E aí esse tipo de uso é completamente inadequado e pode deixar a pessoa cada vez pior. E casos como de ansiedade, como vimos na reportagem, eles não demandam o uso de medicamento, ou também vai variar conforme o caso? Vai variar conforme o caso, mas veja bem, a ansiedade faz parte do nosso repertório de comportamento, né? Nós humanos temos ansiedade. Então, às vezes também esse foco na ansiedade fica um pouco exacerbado. Tudo, porque hoje já se fala assim, a criança pede 3 vezes, uma criança de 5 anos, quero leite, quero leite, quero leite. Ela é muito ansiosa. Não, isso faz parte do desenvolvimento. Criança é assim, ela quer para agora, mas faz parte do desenvolvimento dela. Então, de repente, todo mundo é ansioso. Não é bem assim. Tem um limite, né? Exatamente, onde você diz que é uma patologia e onde é uma condição normal do ser humano. Agora, quando chega num limite que altera a funcionalidade da pessoa, ela deixa de fazer aquilo que ela fazia, ela começa a ter problemas no dia a dia, na rotina dela. Então, aí é uma patologia. Aí ela precisa buscar uma ajuda para ser avaliada por um médico, por um psicólogo e ir para uma terapia que vai ajudar. E existe alguma predisposição genética, Sandra, no caso de ansiedade, de depressão, que falamos um pouco também? Ou são mais os fatores ambientais que determinam? Não, existe os dois. Existe uma vulnerabilidade biológica de uma condição de sistema nervoso. O sistema nervoso de alguns é sempre diferente do outro. Então, há pessoas que são hipersensíveis. E tem a vulnerabilidade psicológica que depende da aprendizagem, de como essa pessoa foi educada, de como foi a história da vida dela e como hoje tudo isso ocorre ao mesmo tempo, no aqui e agora. E essas respostas essa reflexão, elas se fazem dentro da terapia, né? Exatamente.
Quer dizer, o que no ambiente tem que está mantendo esse comportamento, o que houve na história do desenvolvimento daquela pessoa que levou a pessoa a emitir esse tipo de comportamento. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E a Unesp oferece, pelo Centro de Psicologia Aplicada, atendimentos nessa área, nesse tipo de casos? Nós temos seis áreas de atendimento clínico, fora todas as outras intervenções que são feitas. Em escola, em hospital, em creches, em empresas, que é a psicologia do trabalho, em locais da comunidade, que é a psicologia social, a psicologia e educação. Então, nós temos muitas coisas. Agora, na unidade, nós fazemos atendimentos clínicos, que aí para criança, para adolescente, para adulto, até para bebê, nós temos alguns projetos. E são projetos permanentes, o ano todo? Sim, são estágios regulares, que os alunos de 5º ano, orientados pelos supervisores, que são os docentes, fazem o atendimento clínico. Só que é preciso procurar o CPA numa determinada época do ano, né, para quem tiver interesse no atendimento. Pois é, a gente abre a inscrição sempre nos meses de janeiro e fevereiro. Em torno de 10 de janeiro, quando volta do recesso, já abre e vai até quase o final de fevereiro. E aí esses casos, então, são triados, é feita uma entrevista inicial e eles ficam no banco de dados e quando as aulas voltam, que são os estágios regulares, eles vão sendo chamados. Tá certo, então, para quem tiver interesse, tem o telefone aí de contato do CPA. E eu agradeço a sua presença, suas contribuições aqui no Unesp Notícias, Sandra. Muito obrigada, Larissa.